Glórias a Deus. Meus irmãos, vamos abrir os nossos ouvidos para Cristo. Nós vimos aqui para ouvir Jesus falar. Vamos continuar a nossa série de mensagens Rei dos Reis, exposições do Evangelho de Mateus, e nós estamos em Mateus 24, o último sermão de Jesus, o último sermão de Jesus no Evangelho de Mateus. O último sermão de Jesus no Evangelho de Mateus. Jesus disse: quem me ama, guarda as minhas palavras. Então, se você ama Jesus, este sermão, como todos os demais outros, precisam ser preciosos para você. Preciosos. E nós vamos então para Mateus 24 e nós vamos ler dos versos 1 a 4. Desculpe, 1 a 5. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Até aí, amém. Então, meus irmãos, nós já tivemos 2 sermões baseados em Mateus 24. O primeiro foi a introdução, o segundo foi a história de os legados de 2 fariseus. E hoje nós vamos começar a falar sobre os sinais apontados para Jesus. Então, como nós já explicamos nos sermões anteriores, a pergunta dos discípulos envolve 2 coisas principais. Os discípulos de Jesus, os apóstolos, perguntaram sobre 2 coisas principais. A primeira coisa tem a ver com o que Jesus profetizou no verso 2. Então, no verso 2, o Senhor Jesus profetizou que o templo de Jerusalém, que era o lugar mais importante da face da terra, o lugar mais importante, era o meio pelo qual Deus, no Velho Testamento, derramava sua graça. Jesus disse que seria totalmente destruído. Era um dos prédios mais bonitos do mundo da época, talvez o mais bonito. E aí os discípulos, assustados, eles querem saber quando que isso vai acontecer. Então, a primeira parte da pergunta: quando serão essas coisas? Essas coisas é a destruição do templo de Jerusalém. E nós sabemos que essa profecia de Jesus já se cumpriu, porque se você pegar um avião para Jerusalém agora, esse templo tão lindo, tão maravilhoso, não vai estar lá. Não vai estar lá, ok? Por quê? Porque o que Jesus disse já se cumpriu. No ano de 70 depois de Cristo, ou seja, 40 anos depois de Jesus profetizar isso aqui, 40 anos depois, mais ou menos, foi destruído o templo. E a segunda parte da pergunta é sobre o fim do mundo. Então, como os discípulos perguntam sobre a destruição do templo e sobre o fim do mundo, Jesus, em sua resposta, que é o sermão, ele vai falar sobre as 2 coisas. Então, entre o verso 4 e o verso 34, Jesus está respondendo a pergunta sobre a destruição do templo. Então, os apóstolos perguntaram: quando o templo vai ser destruído? Jesus responde dos versos 4 até o verso 34. Então, dos versos 4 ao 34, são os sinais miraculosos, os prodígios, várias coisas que deveriam acontecer no céu e na terra, que aconteceriam antes do templo ser destruído em 70. E a partir do verso 35, então vão passando o olho na sua Bíblia, todo mundo mantém a sua Bíblia aberta. A partir do verso 35, até o final do capítulo 25, o capítulo 25 termina no verso 46, estão vendo aí? Tudo isso daí é sobre o fim do mundo.
Então, tem uma parte do sermão que é sobre o fim de Jerusalém, o fim de Israel. Tem a outra parte do sermão que é o fim do mundo. Então, nós ainda estamos na parte que fala sobre o fim do templo, o fim de Jerusalém, o fim de Israel, que é dos versos, capítulo 24, do versos 4 ao 34. Ok? E aí nós vamos ler uma sequência de sinais que precederiam a destruição do templo. E esses sinais aí, nós vamos começar a falar sobre esses sinais hoje, ok? Hoje nós vamos começar a falar sobre esses sinais. Os sinais começam no verso 4, mas eles são divididos em duas partes. É importante entender que os sinais são divididos em dois. Tem dois grupos de sinais. O primeiro grupo de sinal começa no verso 4 e termina no verso 8. Então, vou repetir. Existem vários sinais que aconteceriam antes do templo ser destruído em 70. Antes de Jerusalém ser destruído. Todos esses sinais ocorreram antes da destruição de Jerusalém. E esses sinais são divididos em dois grupos. O primeiro grupo começa no verso 4 e termina no verso 8. E esse grupo de sinais, no verso 8, Jesus chama de princípio das dores. São os sinais dos princípios das dores. Então, repita comigo, princípio das dores. Isso é dito no verso 8, tá vendo aí? A partir do verso 9, até o final dessa parte aí, até o verso 29, até o verso 28. Do verso 9 até o verso 28, é o segundo grupo de sinais. E esse segundo grupo de sinais fazem parte da grande tribulação. Então, repita comigo, grande tribulação. Então, o primeiro grupo se chama o quê? Princípio das dores. O segundo grupo, grande tribulação. Então, qual é a ideia? Como assim princípio das dores? A comparação que Jesus está fazendo é como a mulher grávida. Então, Jesus está dizendo, princípio das dores. Quando tem a mulher grávida, ela vai dar à luz o filho. Como é que é? Chega um momento e do nada ela já sai a criança? Não é assim, né? Primeiro ela começa a sentir as contrações, não é isso? Aí vai aquelas contrações, aí vai intensificando, até que vai chegar o negócio, aí eu não tenho experiência com isso, comigo mesmo. Mas eu lembro da minha esposa. Eu sei que 24 horas antes, ela começou a sentir, aí acabou, ninguém dorme mais. Porque de 10 em 10 minutos eu ouvi um grito. Mas ainda não era a intensidade máxima. Então Jesus está dizendo que vai ter o princípio das dores, os primeiros sinais, começou, e depois vai ficar muito intenso. E no final desse período é quando o templo de Jerusalém é destruído. O que significa? Significa que esses sinais, nem os sinais do princípio das dores, e nem os sinais da grande tribulação, a grande tribulação que é que as dores estão intensas. Nada disso tem a ver com 2025. Qual desses sinais está acontecendo agora? Nenhum deles. Porque esses sinais não são sinais do fim do mundo. Eram sinais de que o templo e Jerusalém estavam perto de ser destruídos. E mais, um contexto maior, estes sinais serviam e servem para comprovar que Jesus é o Cristo que já veio. Nós vamos aprender que esses sinais, vocês podem averiguá-los até hoje, e ao averiguar esses sinais, você vai ver de forma impressionante e miraculosa que Jesus é o Cristo que já veio. Então, não são sinais da segunda vinda de Jesus. São sinais da primeira vinda de Jesus. Para dizer, Cristo veio, ele ressuscitou,
e ele reina sobre todas as coisas. É isso que nós vamos descobrir. E hoje nós vamos falar do primeiro sinal, o primeiro sinal do princípio das dores, que está no verso 4 e verso 5, que é o sinal dos falsos cristos. Vamos lá. E Jesus respondendo disse-lhes, verso 4. E Jesus respondendo, então Jesus está respondendo a pergunta. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então esse é o primeiro sinal. Então Jesus está dizendo que haveria falsos cristos. Para mostrar o cumprimento das profecias de Jesus aqui, eu vou citar duas coisas. Número 1, eu vou citar a própria Bíblia. E número 2, eu vou citar os grandes historiadores da época, os grandes escritores da época, como, por exemplo, o fariseu Flávio Joséfo, que foi um dos generais que lutou contra Roma durante a guerra. Mas vamos começar citando a própria Bíblia. Jesus disse aí que haveria falsos cristos enganando a muitos. Vamos para o livro de Atos dos Apóstolos. Vamos para o livro de Atos dos Apóstolos. Então, no livro de Atos dos Apóstolos, podem bater o olho aí no capítulo 3. Se você ler Atos capítulo 3, 4 e 5, 3 e 4, desculpe, 3 e 4, vocês vão ler sobre o início da perseguição dos 12 apóstolos. Vocês lembram que em Mateus 23, Jesus profetizou que os apóstolos seriam perseguidos em Jerusalém. E aqui no capítulo 3, não vamos ler tudo, vocês podem passar o olho no capítulo 3. Os apóstolos, Pedro e João, eles vão realizar um milagre. Então vocês lembram que Jesus enviou os 12 apóstolos e disse para os 12 apóstolos, olha, vocês vão chegar nos lugares e vocês vão realizar pelo meu poder milagres parecidos com o que eu realizava. E isso vai ser um sinal de que vocês foram enviados por mim. Então os apóstolos receberam poder para realizar milagres parecidos com o de Jesus, para que as pessoas soubessem que eles foram enviados por Jesus. E aí Pedro e João, no capítulo 3, eles vão realizar um milagre no templo. Então é interessante que o primeiro milagre dos apóstolos após a ascensão de Cristo, Atos é depois que Cristo já deixou o mundo. Jesus já foi para o céu. O primeiro milagre deles é realizado no templo. Isso não é coincidência. E aí, pensa aí, o que você faria se você tivesse presenciado esses milagres aqui? Eu ia ficar muito feliz, eu ia adorar a Deus, e eu ia querer andar com Pedro e João para ficar vendo esses milagres. Os sacerdotes e os escribas, não. Os sacerdotes e os fariseus, eles não ficavam felizes. Quanto mais eram realizados milagres, mais eles ficavam com raiva, e aí eles prenderam os apóstolos. Eles prendem os apóstolos por realizar milagre. Está vendo a loucura, né? Então já mataram Jesus, e agora eles querem matar os apóstolos também. Só que aí, antes de matar, no capítulo 4, tem um fariseu que ele vai dizer algo lá no capítulo 5 agora. Capítulo 4, eles estão presos, aí depois eles são soltos, e aí eles vão presos de novo. Olha só, capítulo 5, verso 18. E lançaram mão dos apóstolos, puseram na prisão pública. Então os 12 apóstolos aí estão presos. Mas aí, no meio do julgamento dos apóstolos, vai existir um fariseu chamado Gamaliel. Tem um fariseu aí chamado Gamaliel que ele vai ter uma ideia. Preste atenção no que Gamaliel vai dizer. Pulem para o verso 33.
E ouvindo eles isto, se enfureciam e deliberavam matá-los. Então eles querem matar os 12 apóstolos. Verso 34. Mas levantando-se no conselho um certo fariseu, chamado Gamaliel, doutor na lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levasse para fora os apóstolos. E disse-lhes: Homens israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Então preste atenção, vai vir algo muito importante aqui. Eles só vamos tomar cuidado. O que a gente vai fazer com esses homens apóstolos? Agora vamos ver a explicação dele. Porque antes desses dias, levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, e estes se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Então guarda esse nome, Teudas. Verso 37. Depois deste se levantou-se Judas o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu. Todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. Então, segunda pessoa que ele cita, Judas o Galileu. Verso 38. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os. Porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele, chamados apóstolos, e tendo-os açoitados, mandaram que não falasse o nome de Jesus e os deixaram ir. Então aí eles soltam os apóstolos. Mas vamos ver por que eles soltaram os apóstolos. Porque Gamaliel, ele lembrou de 2 casos que estavam acontecendo naquela época. Ele fala, tem 2 outras situações que estão acontecendo nessa época aqui. Os apóstolos estão pregando sobre esse Jesus, que eles estão dizendo que Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias. E aí Gamaliel diz, mas já teve outros 2 assim. Ou seja, já teve 2 outros que disseram também que era o Cristo. Que eram, verso 36, Teudas, e verso 37, Judas e Galileu. Ou seja, naquela mesma época que os apóstolos estavam pregando sobre Jesus, tinha uma pessoa chamada Teudas e tinha uma pessoa chamada Judas o Galileu que também estavam dizendo que eles eram o Cristo. Então, aqui nós temos o cumprimento da profecia de Jesus, que virão falsos Cristo. É isso que Gamaliel está dizendo. Gamaliel está dizendo, esse Jesus aí vai ser mais um. Esse Jesus aí, ele vai ser igual Teudas, vai ser igual Judas e Galileu. Por que a maioria das pessoas não conhece Teudas e não sabe quem foi Judas o Galileu? Porque eles eram falsos cristos, só Jesus é o verdadeiro. E na verdade foi isso que Gamaliel falou. Ele falou, vamos tomar cuidado. Porque se ele for falso, vai ser igual outros falsos aí. Mas se ele for verdadeiro, ninguém vai poder impedir e a gente vai estar lutando contra Deus, se ele for o verdadeiro. Vocês estão vendo aqui, então, no livro de Atos, que existem aqui falsos cristos, falsos messias. Ele diz que esse Judas o Galileu, verso 37, ele levou muito povo após si, tinha muitos seguidores. Jesus disse que se acontecer, virão falsos cristos. E aí ele cita 2. E tem um outro falso Cristo lá na frente. Abram em Atos capítulo 21.
Atos 21, só para contextualizar, é o julgamento de Paulo em Jerusalém. Então, Paulo foi preso em Atos 21, e aí ele vai querer discursar. Paulo vai querer discursar para a multidão de judeus que estavam pedindo para matar ele. Olha só o verso 37. E quando iam a introduzir Paulo na fortaleza, disse Paulo ao tribuno: é-me permitido dizer-te alguma coisa? E ele disse: sabes o grego? Não és tu, porventura, aquele egípcio que antes desses dias fez uma sedição e levou ao deserto 4.000 salteadores? Mas Paulo lhe disse: na verdade, sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre da Sicília. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. Então, essa pergunta que o cara fala assim, ele fala: peraí, você não é aquele egípcio que tinha uma multidão seguindo que levou todo mundo para o deserto, né? Esse egípcio aí que levou uma multidão para o deserto era mais um falso Cristo que havia levantado. O cara está perguntando: é você? Então veja que naquele tempo, nós vimos 3 exemplos, havia pessoas se levantando e dizendo: eu sou Cristo, eu sou Cristo, eu sou Cristo. Isso foi o cumprimento do primeiro sinal de Jesus. Virão falsos cristos, enganarão a muito. Vocês estão vendo que os sinais se cumprem dentro do próprio Novo Testamento, já fala dos sinais. Agora, nós volte lá para Mateus 24. Então, agora nós precisamos nos fazer uma pergunta importante. Por que havia, naquela época, não só o Cristo verdadeiro, que era Jesus? Por que havia naquela época todos esses falsos? Por que surgiu tantos falsos assim? Infelizmente, muita gente hoje lê essa profecia de Jesus sobre os falsos cristos. Sabe o que alguns pensam? Deve ser, essa profecia deve estar falando de Henrique Cristo. Sabe quem é Henrique Cristo? Não tem nada a ver com Henrique Cristo. Henrique Cristo é um idiota. É um doido. Eu acho que tem problema de cabeça. Esses falsos cristos aqui, eles surgiram nessa época dentro de um contexto muito mais sério e dentro de um contexto amplo que vocês precisam entender para entender a relevância desse sinal. Então, como nós vimos aqui, Jesus está falando sobre os sinais que predestinariam a destruição de Jerusalém. Ok? Então, esses aqui são os sinais que predestinariam a destruição de Jerusalém. O primeiro sinal, o falso Cristo. Eu quero ler aqui agora, eu vou ler para vocês agora, um parágrafo que é desse livro que eu mostrei na semana passada. Eu vou ler um parágrafo desse livro, em que Flávio Joséfo, ele vai explicar por que os judeus entraram na guerra. Eu vou ler um parágrafo, depois eu vou explicar o que ele quer dizer. Ele diz assim, ó. Ele vai explicar por que os judeus entraram na guerra, e lembrando que Flávio Joséfo, que está falando isso, não é qualquer um. Ele foi um dos principais generais de Israel, ele era o general da Galileia. E Flávio Joséfo conhecia pessoalmente muitas das pessoas que participaram do julgamento de Jesus. Ele conhecia toda essa galera que você vê aqui, ele conhecia pessoalmente. E ele explicou por que os judeus entraram numa guerra contra os romanos para terminar destruído. Ele explica. Mas o que mais os impulsionou a fazer a guerra foi uma profecia antiga, contida também nos livros sagrados dos judeus, o qual dizia que naquela época uma pessoa de seu país seria exaltada para governar o mundo inteiro. Então aqui Joséfo está explicando por que os judeus tiveram a coragem e a ousadia. Não vou ler tudo que ele explica, isso está no livro completo dele, porque seria muitas páginas aqui ele explicando. Mas esse trecho aqui
que ele vai explicar com mais detalhes no decorrer do livro, é que os judeus acreditavam que naquele tempo, naquela época, ia surgir o Messias. Ia surgir o Messias. E eles falaram aqui, como essa época vai surgir o Messias, vai surgir o Cristo, a gente vai lutar contra Roma e nós vamos vencer. Porque no meio da guerra, Deus vai mandar o Cristo. Ou seja, esses falsos cristos que surgiam é porque existia uma perspectiva nos judeus de forma geral que essa era a época que o Messias ia vir. Essa era a época que o Cristo ia vir. E sabe de uma coisa? Eles estavam certos. E agora a gente vai ver de onde que profecias são essas que Joséfo está dizendo que naquela época viria o Messias. Que profecias são essas? Vamos voltar para o livro de Daniel. Nós vamos fazer agora uma viagem pelo livro de Daniel, porque a partir do livro de Daniel, vocês vão entender melhor essa questão dos falsos cristos e do verdadeiro. Então voltem para Daniel, tá? A gente vai fazer uma viagem para Daniel, vamos começar em Daniel 1. Obviamente nós não vamos ler o livro inteiro, mas vocês vão ver que a partir do livro de Daniel, eles sabiam que o Messias tinha que vir ao mundo naquela época. Então vamos começar em Daniel 1. Vou resumir capítulo por capítulo, tá? Então Daniel 1, se vocês lerem o verso 1, diz assim, ó, no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, Jerusalém, e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, uma parte dos utensílios da casa do Senhor, e os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel da linhagem real dos príncipes, jovem em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruído em toda sabedoria, e doutos em ciência, entendimento, conhecimento, que tivesse habilidade para assistir no palácio do rei, e que lhes ensinasse as letras da língua dos caldeus. Então, para aí. Então, vocês estão vendo aí o contexto do livro de Daniel. O livro de Daniel foi escrito no tempo do cativeiro da Babilônia. Então, o cativeiro da Babilônia, mais de 500 anos antes de Jesus nascer. Então, isso aqui, Daniel, mais de 500 anos antes de Jesus nascer. E aí, Nabucodonosor, ele invadiu Jerusalém, inclusive é Nabucodonosor que destrói o templo de Jerusalém, e ele vai pedir que ele quer alguns jovens de Jerusalém que fazem parte dos cativos que foram capturados na guerra, eles vão para a Babilônia e lá eles vão servir no palácio do rei. E um desses jovens é Daniel. E a chegada de Daniel no palácio da Babilônia é um dos mais importantes acontecimentos da história do mundo. Porque é neste contexto, na Babilônia, que Daniel vai receber muitas profecias de Jesus que viria mais de 500 anos depois. Então, na Babilônia, Daniel, o profeta, que era da tribo de Judá, ele recebe profecias sobre Jesus que explicam a época que Jesus viria ao mundo, que explica a época que Jesus viria ao mundo e o que ia acontecer depois que Jesus viesse ao mundo. E a primeira revelação a respeito disso está no capítulo 2. Então vamos para o capítulo 2. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor teve sonhos. E o seu espírito se perturbou e passou-lhe o sonho. Então o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores e os caldeus para que declarassem ao rei os seus sonhos. E eles vieram, se apresentaram diante do rei. Então, para aí. Então Nabucodonosor teve um sonho. Ele se esqueceu do que ele sonhou. Mas ele sabia que aquele sonho tinha algo diferente. E aí ele falou, chama os astrólogos, chama os feiticeiros. Lembra que esse homem aqui ele não crê no Deus verdadeiro, ele crê nos deuses falsos dele. Ele falou, chama os feiticeiros, chama todo mundo, que vocês vão ter que me dizer o que eu sonhei. Nós não vamos ler tudo, mas ele vai dizer, ó, quem não me falar, eu vou matar. Então imagina, né? O rei tem um sonho e você que tem que dizer o que ele sonhou e se não falar, ele vai matar.
Porque ele vai dizer o seguinte: se vocês não me falarem, que feiticeiros são esses? Que não conseguem descobrir o que eu sou. Então vocês são feiticeiro mentiroso. Vocês estão mentindo para mim, então eu vou matar todo mundo. Isso aí é Nabucodonosor, tá? Nabucodonosor era um homem extremamente violento. Era um homem extremamente violento e era assim com ele. Não gostou, matou. Tá? E aí, no meio disso tudo aí, vai estar Daniel. E eles vão prender Daniel também. Vão querer matar Daniel também, porque para Nabucodonosor está tudo no mesmo balaio. Ah, mas Daniel é profeta, eu não quero saber. Se não me disser qual é o meu sonho, eu vou matar também. Aí, diferente desses feiticeiros todos, Daniel era um profeta do Deus verdadeiro. E aí, o que Daniel vai fazer? Eu estou resumindo o capítulo 2. O que Daniel vai fazer? Olha só o verso 17. Verso 16 e 17. Então Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo, para que ele pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael, Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. Então Daniel foi orar com os seus amigos. O que você faz quando você está numa situação difícil? Daniel foi orar, pedir socorro do céu. Lembre-se sempre disso que você tiver de uma situação difícil. Não endoide, não perca o parafuso da cabeça, ore ao Deus dos céus. E aí eles oraram, e diferente dos falsos deuses, dos feiticeiros, que é tudo mentirada, o Deus verdadeiro, ele atende orações. E ele atendeu a oração de Daniel e seus amigos, e Daniel recebeu a revelação do sonho de Nabucodonosor. E aí, nesse sonho de Nabucodonosor, pausa, eu recomendo todo mundo ler esses capítulos de Daniel que eu vou falar hoje em casa. Leia em casa, porque eu não vou ler tudo aqui, é muito longo. Mas aí Nabucodonosor teve um sonho com uma grande estátua. Ele viu uma grande estátua. E Daniel falou: cada parte dessa estátua representa um reino. Cada parte dessa estátua representa um reino. Olha só o verso 38. Tu, ó rei, 31, desculpa, 31. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis uma grande estátua que era imensa, cujo esplendor era excelente. Estava em pé diante de ti, a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro, em parte de barro. Estava vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés, de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, barro, bronze, prata e ouro, os quais se fizeram como pragana nas eiras do estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra. Então você viu que tem uma estátua. Essa estátua tem 4 partes: ouro, prata, cobre, até chegar os pés. E veja que tem uma pedra. Depois de ver a estátua, Daniel viu uma pedra. E a qual parte da estátua que a pedra acertou? Verso 35. Mas a pedra feriu a estátua. Vocês vão ver depois que ela fere os pés da estátua. Mas nós vamos prosseguir aqui. Então, a partir do verso
36, verso 36, Daniel vai explicar o sonho. Verso 37. Tu, ó rei, és rei dos reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder e a glória. E onde quer que habite os filhos dos homens, na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Então ele está dizendo que o reino da Babilônia, lembre-se que a gente viu lá no capítulo 1, Daniel está onde? Na Babilônia. Então, Nabucodonosor é rei da Babilônia. Então, a cabeça de ouro é o reino da Babilônia. Vamos prosseguir, verso 39. E depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. Então, depois do reino da Babilônia, vai ter outro reino. Então, esse outro reino é o peito e os braços de prata. Então, começa com a Babilônia, vai ter outro reino. Continua no verso 39. E um terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. Verso 40. E o quarto reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro que quebra todas as coisas, assim se esmiuçará e fará em pedaços. E quanto ao que viste dos pés dos dedos, em parte de oleiro, em parte de ferro, isso será um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa de firmeza e de ferro, pois viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os dedos dos pés eram parte ferro, uma parte barro, assim, por uma parte o reino será forte, e por um será frágil. Quanto ao que viste no ferro misturado com barro, continua aqui, ó, verso 44. Todo mundo junto. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Então veja que Daniel fala de 4 reinos. O primeiro da Babilônia, ele diz, ó, depois da Babilônia vai vir outro, vai vir o terceiro, vai vir um quarto. Aí esse quarto tem 10 dedos. E esses 10 dedos são 10 reis. Aí ele diz, nos dias desses reis, do quarto reino, o Senhor vai instituir um reino celestial que nunca terá fim. Então vocês estão vendo que os judeus que viviam no primeiro século, no tempo de Cristo, eles sabiam, com base no livro de Daniel, que na época do quarto reino, haveria a inauguração do reino dos céus. Eles sabiam disso com base em Daniel. A gente acabou de ver que o primeiro reino é quem? Qual? Babilônia. Repita comigo, Babilônia. Vocês perceberam que os outros 3, o segundo, o terceiro e o quarto, não recebem o nome aqui. Mas no resto do livro é dito o nome. Vamos para Daniel capítulo 5. Vamos para o capítulo 5. Então, o primeiro reino da Babilônia. Ok. Então, no capítulo 5, nós vamos aprender que o segundo reino é o reino dos Medo-Persas. Porque no capítulo 5, novamente, eu vou resumir o capítulo, não vou ler tudo. No capítulo 5, existe aí uma outra visão de Daniel, e é no capítulo 5 que o reino da Babilônia cai. Então, aí no capítulo 5, o reino da Babilônia, que era o reino de Nabucodonosor, ele vai cair. E aí, como que acontece essa visão de Daniel? A realeza da Babilônia estava reunida, e de repente, diz o capítulo 5, eles viram uma imagem de uma mão. Do nada apareceu uma mão escrevendo na parede. Aí eles chamaram Daniel para interpretar, para dizer que visão era aquela. Que coisa macabra era aquela. E aí Daniel vai explicar para o rei da Babilônia o que ia acontecer naquela noite. Ele vai explicando o que era aquele escrito na parede que apareceu do nada.
E a explicação está no verso 25. Este, pois, é escrito que se escreve Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Verso 27. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então, o reino da Babilônia vai ser entregue para dois povos que formavam naquela época um império. O império Medo-Persa. Então mandou a Belsazar que vestisse a Daniel de púrpura, que lhe pusesse uma cadeia de ouro no pescoço e proclamasse a respeito dele que havia de ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário, o Medo, ocupou o reino, sendo da idade de 60 anos. Então nós temos aí o segundo reino. Então vamos repetir. O primeiro reino, repita comigo, Babilônia. Segundo reino, Medo-Persa. Qual o terceiro reino? Ainda não vimos o nome. O nome do terceiro reino está em Daniel 8. Vamos para Daniel 8. Em Daniel 8 existe uma profecia de um carneiro e um bode. É uma guerra, uma briga entre um carneiro e o bode. Verso 1. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, apareceu uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. E vi na visão, e sucedeu quando vi, eu estava na cidadela de Susã, província de Elão, vi, pois, na visão que eu estava junto ao rei Ulai. E levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres. Perceberam que o carneiro tem quantos chifres? Vamos ver por quê. E um dos chifres eram altos, mas um era mais alto que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir. Nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão, e ele fazia conforme a sua vontade e arrogância. Então tem o carneiro. E depois vai vir no verso 5, o bode. Estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre a face de toda a terra, mas sem tocar o chão. E aquele bode tinha um chifre notável entre os olhos. Então tem um carneiro com 2 chifres e tem um bode. E eles vão brigar. O que significa essa briga do carneiro com o bode? Não precisa você adivinhar, porque o anjo vai explicar no verso 20. Vamos ler junto o verso 20. Aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. Então o carneiro tem 2 chifres, por quê? Porque é o Império Medo-Persa. E quem vai vencer o Império Medo-Persa? Verso 21. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. E o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. Então quem é o bode? Grécia. Bode é a Grécia. Então, nós já temos os 3 reinos. Vamos repetir? Repita comigo. Babilônia, Medo-Persa, Grécia. Está faltando só um, tá? Esse um que está faltando, é só a gente ver quem é que veio depois dos gregos. Quem veio depois dos gregos foram os romanos. Então, se você vivesse no século I, debaixo do Império Romano, você ia saber, é agora que o Cristo vai vir ao mundo. É agora. Agora eu vou te mostrar Daniel 7. Vamos para Daniel 7 agora. Vocês perceberam que a gente não precisa adivinhar o significado das coisas que o próprio livro explica? Explica bem claro, né? E a gente viu que o Flávio Joséfo, que todo mundo naquela época entendia isso. Só tinha um probleminha. Eles não queriam aceitar que era Jesus. Mas vamos continuar aqui, ó. Capítulo 7. Capítulo 7 é a profecia de 4 animais. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho
e visões na sua cabeça quando estava na cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão de noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão, e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra, posto em pé como um homem. E foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis que um segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas e os seus dentes. E foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. Depois disso eu continuei olhando, e eis que outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, continuei olhando nas visões de noite, e eis aqui o 4º animal. Terrível, espansoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, e devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a considerar... Opa, peraí. Então vocês viram que os 10 animais, o 4º animal aí, o 4º do verso 7, ele tinha quantos chifres? 10. Os pés da estátua tinham quantos dedos? Vamos continuar. Estando eu a considerar os chifres... Não, vamos pular para... o verso 8. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Eis que neste chifre havia os olhos como de homem e uma boca que falava grandes coisas. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos. E um ancião de dias se assentou, e a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. E o seu trono era chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele, milhares e milhares serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se em juízo e abriu seus livros. Então estive olhando, por causa das vozes, das grandes palavras que o chifre pequeno proferia. Estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros animais, foi tirado o domínio, todavia foi prolongada a vida até certo espaço de tempo. Estava olhando para minhas visões. Agora nós vamos ler juntos até o verso 14. E eis que vinha nas nuvens do céu, um como o filho do homem. Todo mundo. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações, línguas o servissem. E o seu domínio é o domínio eterno, e não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Ok? Quanto a mim, Daniel, meu espírito foi abatido entre o corpo, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Aí vai vir o anjo explicando essa visão. Então presta atenção. Vocês perceberam que aqui tem 4 animais? 4 animais. Desde o início de Daniel 2, nós temos aprendido, Daniel, sobre 4 reinos. Então vocês venham ver aí que o anjo vai explicar que esses 4 animais são 4 reinos. A gente já sabe o nome dos 3 primeiros. E do 4º também. Então agora vocês vão repetir sozinhos. Babilônia. Perfeito. E o que vai acontecer no tempo do último reino? Segundo o verso 13 e 14. No tempo do 4º animal, o filho do homem vai assumir o seu reino, um reino que não terá fim. Então, eu vou repetir, se você vivesse no 1º século, no tempo do Império Romano, você ia saber que naquele tempo viria o filho do homem. Agora vocês entendem por que Jesus diz: eu sou o filho do homem? Eu sou o Cristo. Então, se você vivesse no 1º século e você sabia das profecias de Daniel, mas você não aceitava Jesus, o que você ia ficar esperando que acontecesse? Que ia vir outro. E sabe o que aconteceu?
Veio outros enganando você que é besta, que não quis aceitar Jesus, e dizendo, eu sou Cristo, vamos lutar contra Roma. Porque eu vou vencer Roma, porque em Daniel 7 está escrito que Deus vai vencer a quarta besta. Está escrito que o Filho do Homem vai vencer Roma. Então vamos declarar guerra contra Roma. Esse era o raciocínio deles. Tem probleminha. Vai em Daniel 9. É a parte que eles ignoraram. Verso 26. Verso 25. Sabe, entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe. Então está falando que aí está falando do tempo do Messias, quando vier o Messias. Verso 26. O que aconteceria depois da vinda do Messias? No verso 26. O que seria destruído depois que o Messias viesse, no verso 26? E o povo que há de vir, todo mundo junto, destruirá a cidade. O que seria destruído depois da vinda do Messias? A cidade, o santuário. Então, essa interpretação de Daniel 7 está errado, porque o Messias verdadeiro era o que profetizou que a cidade e o santuário seriam destruídos, não ficará aqui pedra sobre pedra. E a última comentário que eu quero fazer sobre Daniel 7, tá? Vocês leram aí que em Daniel 2 e em Daniel 7, que o reino do Messias, o reino do Cristo, seria estabelecido no tempo desses 10 reis. Tem 10 chifres, 10 dedos. Vocês sabem quantos imperadores Roma teve até a destruição de Jerusalém? 10. Exatamente 10. Agora vamos voltar para Mateus. E um detalhe. Nós temos manuscritos de Daniel de antes de Cristo. Nós temos manuscritos com o livro de Daniel antes de Cristo, de forma que é possível provar que Daniel profetizou isso antes de Cristo, porque nós temos os manuscritos anteriores, séculos antes de Cristo. Vamos para Mateus. O que Daniel disse? Que eu vi o Filho do Homem vindo com as nuvens. Olha só o que Jesus disse no julgamento dele. Mateus 26. Mateus 26. O julgamento de Jesus. Verso 62. Verso 61. Olha só o que eles vão acusar Jesus. E disseram-lhe, este disse, eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Estão acusando Jesus de ter dito que ele ia destruir o templo. Verso 62. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhes, não responde a coisa alguma ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio. E respondendo o sumo sacerdote, disse-lhes, conjuro-te, pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então, o sumo sacerdote, no meio do julgamento, ele fala, Jesus, conjuro-te. O que é conjuro-te? Você vai jurar agora. Nos diga debaixo de um juramento, se você realmente é o Cristo, o prometido lá em Daniel dos profetas. Olha só a resposta de Jesus. Verso 64. Disse-lhe Jesus, tu o dissestes. Digo-vos, porém, que vereis em breve
o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Vocês perceberam que Jesus acabou de citar Daniel 7. Jesus está dizendo, eu sou o Cristo. Eu sou o Filho de Deus. E em breve você vai ver o cumprimento de Daniel 7. Quando vocês me verem, vindo com as nuvens do céu, com poder e grande glória. Jesus é o Filho do Homem de Daniel. E ele afirmou isso sob juramento diante da mais alta autoridade de Israel, que era o sumo sacerdote, durante o seu julgamento. Eu juro que eu sou o Filho do Homem prometido em Daniel. Ele o jurou. E eles não creram. E quando eles não creram, eles foram enganados por outros. Jesus disse, eu vim em nome do meu Pai, e não credes. Virá outro em seu próprio nome, e vocês vão crer neles. Eles entraram numa guerra contra o maior império do mundo, porque eles não creram no testemunho de Jesus. Sou eu. E aí eu quero dar um aviso muito importante. Pode voltar para Mateus 24. Um aviso muito importante. É o seguinte, meus irmãos. Quando nós desprezamos a verdade, existe um risco muito grande de sermos entregues à cegueira e à morte espiritual. Se você rejeita o verdadeiro Cristo, você não vai ter a verdade em outro lugar. Rejeitar a verdade vai te levar a ser enganado por mentiras. Eles rejeitaram o verdadeiro Cristo que multiplicava os pães e os peixes. O que eles sofreram? Verso 7, as fomes. Eles rejeitaram o Cristo que curava os enfermos e ressuscitava os mortos. O que eles sofreram? Pestes. Eles rejeitaram o Cristo que era o príncipe da paz. O que eles sofreram? Guerras. Tudo o que eles sofreram, Cristo deu as bênçãos para eles. Cristo, depois os apóstolos passaram anos, décadas, pregando em Jerusalém, Israel, na Judéia, fazendo milagres, multiplicando os pães, ressuscitando os mortos, curando os cegos, os sinais de que ele era o Cristo verdadeiro. Todas as coisas apontavam para ele. Quando eles rejeitaram estas coisas, o que eles vão encontrar em outros lugares? Eles foram enganados, destruídos, fomes, pestes, terremotos. Isso tudo é a consequência de terem rejeitado o verdadeiro e se deixarem enganados por falsos. E isso continua sendo a verdade até hoje. Se você rejeitar o Cristo verdadeiro, o que ele tem a te oferecer não existe em outros lugares. Você não vai rejeitar o verdadeiro e querer encontrar paz em outros. Eu rejeito a Cristo, mas eu vou encontrar a minha paz em outro lugar. Não existe paz em outro lugar. Não existe salvação em outro lugar. Existe um perigo muito grande de rejeitarmos o verdadeiro, nos enganando que vai ser outro. Meus irmãos, o Cristo verdadeiro é um. Aquele que nasceu em Belém, aquele que nasceu da Virgem, aquele que nasceu no tempo do Império Romano, cujo reino foi estabelecido no período dos 10 reis, os 10 Césares. De Júlio César até Vespasiano, 10 imperadores. Foi nesse tempo que o reino de Cristo foi estabelecido. Não existe outro Salvador, não existe outra tábua da salvação. Ou você aceita essa, ou você será
terá que enfrentar as consequências de não ter aquilo que só Jesus pode proporcionar. Nós vamos rejeitar Jesus e vai vir outro Messias. Não tem outro Messias. Não tem outro que vai nascer da Virgem. Você viu em Atos 21? Você é aquele egípcio. Como assim? Que Messias egípcio é esse? Desde o Velho Testamento está dizendo que o Messias é da tribo de Judá, da descendente de Davi. Não é um cara aleatório do Egito. Eles estavam seguindo até egípcios. No desespero para não precisar seguir Jesus. Meus irmãos, as provas de que Jesus é o Cristo e que ele veio são irrefutáveis. Porque era impossível alguém que viveu no tempo do Império Babilônico saber que haveria 4 reinos, quantos reinos ia ter, que Jerusalém ia ser destruído, que isso, que aquilo. Como é que ele sabia disso antes? Porque ele era um verdadeiro profeta. Meus irmãos, essas informações históricas que eu trago aqui são informações públicas. Sabia que você tem como entrar no Wikipédia e constatar que Daniel era profeta. É só ver o nome dos reis, dos reinos, ler a história. No Wikipédia você constata. São informações públicas. Que o Império Romano teve 10 Césares. No primeiro século, isso não é uma informação oculta. Isso é fatos da história. Os museus, os livros de história. É assim que foi a história do mundo. Aliás, a rainha Esther. A rainha Esther era a rainha de qual reino? Do segundo reino de Daniel. Vocês perceberam? Os persas. Ela estava no segundo reino. Depois veio os gregos. Como que Daniel sabia de tudo isso? Como que ele sabia de tudo isso vivendo 500 anos antes? Aí você falar, alguém inventou. Quem que inventou? Porque nós temos os manuscritos antes de Jesus nascer, antes de César, antes de existir Império Romano. Nós temos os manuscritos de Daniel antes dessa época falando que isso ia acontecer. De modo que se você disser que é inventado, não tem outra razão senão que você quer se enganar. Quem não quer crer sempre vai dar um motivo para não crer. Sempre vai ter uma desculpa. Mas o fato é que as provas de Deus são incontáveis. Você acabou de ler aqui que no julgamento de Jesus, ele disse para todos os sacerdotes, em breve, vocês sacerdotes que estão aqui me julgando, vocês vão constatar que eu sou filho do homem profetizado em Daniel, porque vocês vão me ver vindo com as nuvens do céu, com o poder e grande glória. Alguém me explica por que é que isso de fato aconteceu naquela mesma geração? Por que é que todos os grandes historiadores da antiguidade, eles dizem que eles viram isso no céu? Que os sacerdotes viram. Nós temos sobre isso, falando sobre isso, não só Flávio José, nós temos, por exemplo, Tácito. Tácito era um senador de Roma, era um dos mais importantes senadores daquela época. Ele diz, em Israel, os sacerdotes e todo o povo de Israel, eles viram exércitos no céu. Jesus disse, quando vocês virem isso, vocês vão saber que eu sou o Cristo, e vocês serão destruídos. E durante a destruição, é o que eles viram no céu. Eu estou contando alguma informação oculta, misteriosa, que só eu sei? Não, esses são os fatos públicos da história.
É o que todos os historiadores da época dizem que aconteceu. Deus deu um sinal público para aquela geração e para todas as gerações que quisessem saber. Jesus é o Cristo e qualquer nação que se rebelar contra ele será destruída. Nem mesmo a nação de Israel foi poupada. Esse é o sinal, ele diz, esse é o sinal de que eu ressuscitei. Então a ressurreição de Cristo, meus irmãos, não é um evento privado que não tem como a gente saber se realmente aconteceu ou não. Deus dá sinais públicos para o mundo inteiro, para aqueles que têm olhos para ver. Agora, se você quiser se enganar, se você quiser falar, eu não sei, você pode ignorar todas as profecias. Você pode enganar o que está diante dos seus olhos e seguir algum guru, algum feiticeiro, algum falso deus, algum ídolo e tentar colocar no Jesus. Mas jamais você terá o que só Jesus pode dar. Jamais. Vocês perceberam que Deus não faz nada escondido na Bíblia? Quando ele quis profetizar sobre Jesus aqui em Daniel, não eram profecias ocultas. Ele chamou o rei do maior reino que existia na época para todo mundo saber. No tempo do primeiro século, ele enviou os apóstolos para pregar para os reis em todas as nações, para que quando os sinais ocorressem, todo mundo iria saber. Tanto que a gente tem até autoridades em Roma dizendo que isso aconteceu. Um fariseu dizendo que isso aconteceu. Mas os homens não contentes com o verdadeiro Cristo buscam impostores, buscam falsos deuses. Não seja como eles, meus irmãos. Creia no verdadeiro Cristo. Ele veio, ele morreu, ele ressuscitou e ele reina dos céus. Ele reina dos céus. Aconteceu exatamente como disseram os profetas. Semana que vem a gente continua. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos pelo Cristo verdadeiro, que nasceu em Belém, que nasceu de uma virgem, da descendência de Abraão, de Isaac e Jacó, de Judá, de Davi, que veio no tempo do quarto reino, no período dos 10 Césares, que realizou milagres, que abriu os olhos dos cegos, que multiplicou os pães e que morreu pelos nossos pecados. A ele damos todas as glórias, porque todas as nações foram entregues para que nós os servíssemos. No nome de Cristo eu oro.